Olá, já iniciando esse vídeo, puder nos ajudar compartilhando esse vídeo, curtindo e comentando para nos ajudar no engajamento. Eu fico grato. Deus abençoe, seja edificado. Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi e providenciado o linho fino, puro, resplandecente. O linho fino representa a justiça dos santos. Pode sentar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você tem liberdade para glorificar. Eu quero ler com os irmãos no versículo 3, se você quiser me acompanhar a leitura, diz assim: e mais uma vez, a multidão reunida exclamou: aleluia, fumaça que dela parte, sobe pelos séculos dos séculos. No versículo 2: porquanto verdadeiros juízos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esse tema é um tema muito sério, porque fala dos últimos tempos, fala de quando o Senhor e a sua igreja, as bodas do Cordeiro, toda a igreja vai se encontrar com o Senhor. E é muito sério porque quando nós começamos a refletir, a analisar o que a Bíblia está falando, o que a Bíblia está apontando, o que a Bíblia está nos mostrando, porque a Bíblia, irmãos, é a bússola do crente. O crente que é guiado por influenciadores digitais e não pela Bíblia, está perdido. Hoje nós sabemos que as pessoas valorizam mais alguém que ela não conhece pessoalmente, na sua vida, no seu dia a dia, do que aquela que caminha com ela do seu lado. Valoriza-se mais um estranho que fala comigo ali na rede social, que monta todo um cenário, mas você não sabe como é a vida daquela pessoa. E muitas das vezes não valorizamos quem está sangrando do nosso lado ali na luta, pegando na espada, indo para a batalha, para a guerra. E esses são os últimos tempos que nós estamos realmente vivendo. E quando se fala da igreja estar preparada, e fazemos essa pergunta: será que eu estou preparado? Será que você está preparado? Será que nós estamos preparados para as bodas do Cordeiro? E eu tenho para te dizer uma coisa: com o tempo atual que nós vivemos, com as facilidades que temos, acessibilidade a tudo que nós temos, no tempo atual que vivemos, aleluia, fica bem difícil dessa noiva do Cordeiro se preparar. Porque a noiva do Cordeiro, no tempo atual que nós estamos vivendo, está pensando em construir, está pensando em projetos, em sonhos, em objetivos aqui na terra. A noiva do Cordeiro, infelizmente, grande parte dela, não está mais focada naquilo que era para estar focada, que é no reino, e não no reino dos homens, no reino de Deus. O reino de Deus ele é sempre eterno. Se nós entendemos, irmãos, o que acontece nos dias atuais, e por que, pastor, você está falando sobre isso? Porque quando nós lemos aqui em Apocalipse, vemos que essa noiva, agora ela estava preparada. Se você ler anterior a esse capítulo, você vai ver que se passa muitas coisas. Você vê que acontecem destruições terríveis. E a igreja assolada na terra. Para quê? Para que ela se prepare. Por que a vida não é fácil para aquele que quer servir a Deus de verdade? Porque quem quer servir a Deus de verdade precisa se preparar. E normalmente, irmãos, a igreja se prepara no meio do caos. Olha para o teu irmão e diga assim: você já reparou que você busca mais quando está na prova? Você já reparou? É verdade, você busca mais quando está na prova. Você não deve se entregar com tudo.
Mas se abrir a porta para você, tu fala assim, tem que ter sabedoria, tem que descansar para trabalhar. E o Deus que abriu a porta continua lá. E você se esquece dele, não é verdade? Então a igreja, ela, infelizmente, ela se envolve muito com as coisas terrenas e se esquece das coisas celestiais. E esse é um fato, é algo que está acontecendo no tempo atual. E eu vou mostrar para você, biblicamente, como a coisa está séria. Por quê? Porque nós vemos aqui no versículo 2 o seguinte, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E nós vemos que a coisa é tão séria que nós vivemos no tempo atual, porque se você for pegar e analisar minuciosamente a representação dessa noiva que está aqui em Apocalipse, não é uma noiva qualquer. Você já reparou que nos dias que vivemos hoje se vê pouco casamento? Você já viu isso? Você já reparou que nos tempos que nós vivemos hoje é raro você ver uma noiva de véu e grinalda? Por quê? Porque ela até casa, mas ela não é pura. E o que está acontecendo aqui com o que nós estamos vivendo hoje, o tempo que estamos vivendo hoje? Como igreja nós estamos pecando. Como igreja nós deixamos de ser mais exigentes com as coisas de Deus. Como igreja nós estamos deixando, não pode cobrar, não pode falar. Por quê? Porque se falar sai. Porque se falar não volta mais. Porque se falar entristece. A verdade hoje, ela se tornou como se fosse você oferecer um copo de bolo para a pessoa. Quando você traz a palavra da verdade, a pessoa já faz caras e bocas. O tempo atual que nós vivemos é um tempo muito difícil. É um tempo na qual os pais, ao invés de incentivar as filhas e os filhos a viver uma vida de pureza, eles dizem assim, pode trazer o seu namorado, tem o teu quarto, dorme lá. E como é que essa igreja está hoje? Como é que essa igreja está hoje? Como é que nós vamos nos apresentar como puro, santo, separado para Ele, se que já estamos errando até na questão do ensinamento dentro de casa? Tem pais que já não tem mais força com os filhos. E aí quando você vê biblicamente falando, a coisa é séria, porque essa igreja que está representada em Apocalipse ela está representada nos moldes do povo judeu daquele tempo, daquela época. Sabe o que acontecia, irmãos? Quando a moça que era prometida ali para o casamento, antes dela passar por todo aquele processo, né, para o casamento, ela tinha que se preparar. Ela tinha que estar pura, ela tinha que estar limpa, ela tinha que estar preparada de verdade. E digo uma coisa para você: se acontecesse no casamento, na núpcia, né? Na núpcia do casal, ele descobriu, o noivo descobriu que aquela noiva não é pura, ele dava a carta de divórcio, ele separava, não ficava não. A exigência da pureza era o principal. Sabe por quê? Porque há uma ligação, que é uma ligação que é muito séria, isso, irmão. E quando vemos a igreja no tempo atual, nós vemos que, infelizmente, nós estamos errando. Porque os profetas da atualidade já não podem mais abrir a boca e falar. Porque se o profeta da atualidade abrir a boca e falar o que a Bíblia diz, ele é excluído do meio. Ele não é convidado para pregar, ele não é convidado para orar. As pessoas querem distância dele. Por quê? Porque ele está denunciando algo que a Bíblia já está mostrando. Mas as pessoas, elas estão, como diz a palavra, nos últimos tempos, as pessoas sentiram o quê? Comichão nos ouvidos quando ouvissem a palavra. Isso quer dizer que está nervoso, porque nós nos colocamos logo como se fosse um espelho que está mostrando para você como que você é, como que você está vivendo, e se realmente temos alguma posição para exigir alguma coisa de Deus. Mas no dia que vivemos hoje, as pessoas querem entrar na igreja e enfermo e sair curado. E se ela entrar na igreja e não sair curada, ela diz que a igreja não tem mais
poder. Mas vai avaliar a vida dessa pessoa para saber se ela se preocupa em servir ao Senhor em santidade. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Eliseu, ele morreu enfermo, tá? Mas a Bíblia diz que a graça de Deus estava sobre ele, ainda depois de morto. Um soldado que estava morto, jogado na cova onde os ossos de Eliseu estavam. Quando o corpo do soldado morto tocou nos ossos de Eliseu, o homem saltou vivo. Mas essa é a igreja. Aleluia, que nós temos a expectativa hoje. É por isso que na igreja, aleluia, nós temos aquela expectativa do aleijado andar, a pessoa que está na cadeira de rodas sair andando, glorificando a Deus, né? A pessoa chegar na igreja com a muleta e sair sem a muleta, sair andando, aleluia, mas quantos querem viver uma vida de santificação? Quantos querem viver uma vida de pureza? Todo mundo quer o noivo perfeito, mas ninguém quer ser a noiva perfeita. Todo mundo quer o noivo provedor, mas ninguém quer servir ao noivo como ele merece. Toda honra, toda glória, toda adoração pertence a ele. Ele pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. A Bíblia nos afirma que Jesus, ele fala sobre isso. Havia quantas virgens? Quantas virgens? Note uma coisa, não eram noivas, eram as virgens, eram as damas de honra, e elas tinham que ser puras. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus! Aleluia! Oh, meu Deus do céu! A representação da igreja, aleluia! Nós temos, aleluia, em nossas mãos uma responsabilidade, mas aonde está a candeia acesa? Aonde está o azeite? Aleluia, o vento está demorando, aleluia, está demorando muito, então nós adormecemos. E o problema não está no adormecer, pelo cansaço da espera, mas por não se preparar para o momento do noivo, porque à meia-noite ouviu-se a voz dizendo: aí vem o noivo, sai ao encontro. Sabe o que está acontecendo com parte da igreja atual? Está esperando o último momento para poder ter azeite, está esperando o último momento para poder ir ao encontro do noivo. Eu estou aqui, eu vou me consertar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia, Jesus já deixou claro, metade delas não teve tempo de chegar até o noivo, porque mesmo sendo pura, não tinha azeite na lamparina. Aleluia, é necessário buscar a presença de Deus, é necessário buscar santificação, é necessário voltar aos moldes dos nossos pais da fé. A igreja atual, quando eu digo a igreja atual, irmãos, não me tenha por arrogante, entre aspas, não são todas, mas uma boa parte delas está preocupada em agradar os fregueses. As pessoas olham para a igreja como uma loja de conveniência. Aleluia, que é conveniente ir. Note uma coisa: quando você vai ao mercado, você se sente bem aonde? No mercado que tem ar-condicionado, naquele que é grandão, no hipermercado, naquele de bairro pequenininho. Ah, você quer andar naquele grandão, né? Aí você pega o carrinho e sai como patrão, tá? Mesmo que saia com uma bolsinha só no final, não é verdade? É um passeio, né? Aleluia, não é diferente o que está acontecendo hoje com a igreja. Algumas pessoas descobriram que agradar o freguês mantém a casa cheia. E para agradar o freguês, se tiver que pintar a igreja de preto, não vai pintar. Aleluia, se tiver que agradar o freguês, se tiver para agradar o freguês, botar globo na igreja, com tudo apagado, para as pessoas ficarem hipnotizadas com a luz brilhante e ficar eufórica, vamos agradar o freguês, mas abre a boca para dizer: larga o adultério, larga a prostituição. A Bíblia está dizendo, Jesus falou para a mulher adúltera: vai em paz e não pegue mais.
aleluia, as mensagens, aleluia, em grande parte delas não pode, aleluia, ultrapassar 15 minutos, para as pessoas não ficarem fatigadas, aleluia. Sabe que o que se aprende, aleluia, nas aulas de oratória, que você quando prega não pode falar de cruz, sabe por quê? Porque quando fala de cruz as pessoas se sentem mal, porque é sofrimento, mas Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e vem e segue-me. Hoje não se pode falar de cruz porque as pessoas não querem sofrer, mas Jesus falou, se você quer entrar aonde eu tenho preparado, todo dia você tem que carregar a tua cruz, todo dia você tem que passar pelo processo. Mas quando nós olhamos para a atualidade, meu irmão, a minha irmã, aleluia, se você falar você é chato, se você falar você é inconveniente, aleluia, ao invés de nós nos alegrarmos porque ainda existe uma boca profética na terra, e ainda existe, aleluia, pessoas compromissadas com a verdade, aleluia, nós ficamos irados, e Deus está dizendo para essa igreja, é assim que você quer estar preparada para aquele grande dia, é assim que nós queremos estar preparados para aquele grande dia. Deixa eu te falar, aqui é o local onde nós temos que ser confrontados, para não ter que ser confrontado naquele grande dia. A Bíblia diz que naquele grande dia, aleluia, a direita será colocada as ovelhas, aleluia, a destra do Pai, a esquerda ficarão os bodes, e a Bíblia diz, aleluia, que ele dirá para as ovelhas, entrai pelas portas, aleluia, aleluia, mas para estar à direita tem sacrifício, mas para entrar, a estar à direita, aleluia, tem que abrir mão de muita coisa, aleluia, que nos dá prazer aqui na terra, para agradar aquele que vai nos levar à glória. E aí quando pegamos a Bíblia e começamos a ler, começamos a entender o que está acontecendo. Esse modelo de noiva que está falando aqui é a noiva pura, porque quando fala para vestir-se foi ele providenciar um linho fino, puro, resplandecente. O linho fino representa atos de justiça. E não só justiça, quando fala de linho na Bíblia, está falando também de pureza e santidade. Pureza e santidade e atos de justiça. É por isso que no Salmo 24 diz: quem poderá entrar no Monte Santo do Senhor? Aí eu tenho uma pergunta: quem poderá? Aleluia. Lá ele já diz: aquele que é limpo de mão, puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade. Sabe o que é vaidade? Aleluia, vaidade representa a mentira. Aleluia, por muito tempo, achava-se que a vaidade era você se arrumar bem. A pessoa vaidosa, se arruma bem, Um perfume, a pessoa vaidosa, não. Essa vaidade que a Bíblia está dizendo, a pessoa vivendo engano. Como é que a igreja quer entrar no reino e não quer receber a verdade do reino? Como que a igreja quer herdar o reino do Pai, quer entrar pelas bodas, mas não quer aceitar a verdade que lhe é proposta? Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus precisaram ser confrontadas. E nenhum de nós, na era atual que vivemos, queremos ser confrontados. É verdade, não é, irmão? Vamos ser sinceros. Ninguém gosta de ser confrontado. Você pode estar errado, mas se o teu pastor chegar para você e falar contigo, tu está errado, meu irmão. Você está disciplinado. Olha, você não pode. Meu irmão, esquenta a cara. Esquenta, ninguém gosta de ser confrontado. E ainda Deus diz assim: eu estou desanimado, eu não vou mais para a igreja, não.
Bíblia diz que o Espírito Santo, aleluia, clama ao Pai com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala assim: não entristeçais o Espírito. Então a gente entristece o Espírito, mas não entristece o irmão, porque não pode falar mais a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Como nós queremos ser essa noiva, como nós queremos ser tratados como essa noiva nas bodas do Cordeiro, se nós não nem estamos nos preparando para essa boda. Jesus que tomara, irmãos, é o problema. Tem gente que fica assim: tomara que Jesus volta logo. Ele não consegue olhar para a sua própria vida e ver como a vida está, porque talvez se Jesus voltasse, ficaria. Eita, glória a Deus. Então nós precisamos começar a olhar mais para nossas vidas e começar a corrigir os nossos passos, começar a corrigir. Senhor, me mostra onde eu estou falhando, me mostra onde eu estou errando, eu quero estar fazendo a tua vontade. Não espere Deus usar o profeta para ir até você, entregar a revelação e falar de conserta. Você pode, através da palavra de Deus, aprender a entender e se consertar antes que isso aconteça. Aleluia. Mas hoje fala no sentido das coisas. O sincretismo religioso entrou na igreja. O sincretismo religioso entrou e se estabeleceu no meio da igreja. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse espírito maligno será denunciado e vai sair retirada. E talvez você pergunte: como assim, pastor? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele chega a determinada cidade, ele se separa para orar. E a Bíblia diz que quando ele passa no caminho, uma menina com espírito de adivinhação dizia: lá vai o homem de Deus, esse aí está pregando a salvação, esse aí está falando de Jesus. Se fosse os crentes de hoje, ia achar que era profetisa, porque está falando que é profeta, está falando que está falando de Deus. Mas a Bíblia diz que Paulo, por várias vezes passando, se incomoda, porque o Espírito testificou e ele sabia que aquela fala era de bajulação e não era pelo Espírito. Ele se volta para ele e diz: sai dela, Espírito de adivinhação. E aquela menina é liberta. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Aquele espírito maligno sai. E aí, irmãos, vem a história. Aquela menina era uma escrava e havia homens que recebia pelas adivinhações que ela fazia. Aleluia! Existe um espírito que está ocultado no meio da igreja e ele precisa ser denunciado. Tem muita gente vivendo, aleluia, usando, aleluia, a palavra de Deus como se fosse servo e servo do Senhor, mas está sendo usado por esse espírito de adivinhação, o espírito da pitonisa. Aleluia! Meu irmão, é por isso que tem muita gente, aleluia, que está seguindo essa galera por aí, aleluia, cai no caminho e diz: eu não acredito mais. Era profeta, era profetisa, e tu descobre que profetizava no altar, mas era homossexual. Aí você descobre, aleluia, que profetizava no altar, aleluia, mas era amante. Aleluia, e você descobre que profetizava e fazia rodar e pulava e dizia: todo mundo homem de Deus, mulher de Deus. Mas quando Deus ele quer revelar, ele pega aquilo que está oculto e coloca na sua vida. A igreja precisa despertar. É melhor você guardar a palavra no teu coração, ali atrás daqueles cristãos. Uma vez um amigo me chamou para pregar na igreja dele, eu fui. E chegando lá, ele: então faz assim, e vamos lá e tal. Eu falei: Jesus tem misericórdia. Quando chegou na hora, ele passou: pastor Elias, fala que Deus não dá, profeta. Eu peguei e falei: irmão,
Aleluia, a igreja de Jesus não precisa, aleluia, de técnica de hipnose. Em nome de Jesus. É aquele mistério assim, ó, faz a água da mão. Se tudo fechar, porque meu Espírito diz é hipnose. Eu falei em nome de Jesus. A igreja não precisa de hipnose. Tem muita gente estudando técnica de hipnose. Aí chega na igreja, aí usa esse tipo de técnica nos outros e diz que é Deus que está usando. Cadê a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro? Cadê a igreja que se senta para Jesus ouvir? Ele acabará a sombra, não ligava a Bíblia diz que Jesus ele atravessa e vai para a cidade, ele não tem nada. Havia um homem ali chamado, ele é conhecido como Gadareno. Aleluia, dava nu, aleluia, dava para os sepulcros. Ele ficava na entrada da cidade. Sabe o que acontece naquele tempo? As cidades, elas eram fortificadas. A entrada da cidade era um lugar de comércio. A entrada da cidade era um lugar de comunicação, de prosperidade. Mas como aquele demônio estava na entrada da cidade, a cidade estava condenada ao fracasso. Jesus chega, e quando Jesus chega, na entrada da cidade, o endemoniado gadareno corre, se lança aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ele o adorou. Uma legião de demônio que estava no corpo daquele homem. E aí nós vemos o que de fato está acontecendo. Aleluia, Jesus quando expulsa aquela legião, aquele homem fica liberto. Quando as pessoas chegam, não entendem por quê? Porque aquele homem que era violento, aquele homem que não permitia que a cidade prosperasse, estava sentado aos pés de Jesus, vestido, aprendendo, sendo doutrinado, aleluia. E todos olhavam e diziam, não era esse o Gadareno? Não era esse? E a Bíblia fala que esse Gadareno, ele diz para Jesus, eu quero te seguir. E Jesus fala para ele, volta lá, para o meio dos teus e revela o que o Senhor fez contigo. Aleluia, de endemoniado para missionário. Mas sabe por quê? Porque sentou para aprender, assentou-se para ouvir. Aleluia, o problema da atualidade é que ninguém mais quer ouvir, mas todo mundo tem para falar. Aleluia, fica meia hora, uma hora durante o dia assistindo, aleluia, os influenciadores, cada um trazendo uma ideia. Não, essa daqui cabe, eu acho que essa aqui é legal. Chega na igreja, utiliza as mesmas falas do que o influenciador falou. Glória a Deus. Quer ser a noiva? Então comece a assumir a palavra do mundo. Meus irmãos, homens e mulheres, igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, nós não devemos normalizar aquilo que para Deus é imundo, é impuro. Nós não devemos normalizar aquilo que para Deus é repugnante. É hora da igreja se levantar, é hora da igreja denunciar o pecado, é hora da igreja se levantar. Você não se lembra por que Estevão morreu apedrejado? A igreja será preparada em meio a grandes tribulações. Porque quando a coisa fica fácil, a gente quer ir para o shopping. Porque a coisa quando fica fácil, a gente quer fazer viagem dos sonhos. Olha para o irmão, dá um sorriso e fala, você não quer fazer a viagem dos sonhos? Você não quer lá em Paris, tirar foto, aleluia. E aí? Fala para mim, e o campo missionário? Glória a Deus! Não, mas essa chamada não é para mim, não. A igreja que quer se encontrar com o noivo não aceita a palavra
palavra que o noivo está dizendo. Enquanto isso, irmão, está sendo anunciado, o noivo vem aí! Ele está às portas! Ainda tem gente adormecida, ainda tem gente adormecida. Você está sabendo o que está acontecendo, irmão, no Haiti? Você está sabendo o que está acontecendo? Aleluia! Na África, você está sabendo não? Aleluia! Aldeias inteiras de cristãos estão sendo dizimadas, estão sendo enterrados vivos, só por pregar a palavra de Deus, só por crer em Jesus. Há uns dias atrás, aleluia, eu estava observando e estava vendo que um padre, para fazer uma missa, para proteger o rebanho dele, ele estava fazendo uma missa com um fuzil nas costas por causa daqueles homens em classe que queriam matar todo mundo, ele entrou em confronto com eles. Você está entendendo o que está acontecendo? Enquanto isso, a igreja brasileira quer shopping no dia do culto. Enquanto isso, a igreja brasileira não dá para ir porque tem uma festinha, não dá para ir porque tem um churrasco. Não dá para ir, meu irmão, minha irmã. Jesus está te chamando e dizendo: te prepara, porque aqui o tempo já está no final, está acabando. Prepara-te, a igreja, para te encontrar com o Senhor de Deus. Prepara-te, 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 prepara-te. Abandona o caminho, abandona. Abandona o caminho, abandona. Glória a Deus, aleluia. A igreja precisa se santificar. A igreja precisa se separar. A igreja precisa se preparar. O noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. É por isso que ele disse na sua palavra: muito naquele dia vão dizer, mas Senhor, profetizei no teu nome, Senhor, expulsei depois no teu nome, Senhor, paletei em línguas e mistérios no teu nome. E ele vai dizer: para trás de mim, vós que praticais. O problema não foi só usar o nome do Senhor, o problema foi usar o nome do Senhor, mas não mudar a vida. A igreja precisa se aprumar. A igreja precisa se aprumar. É hora de nós ficarmos um pouco mais exigentes com esse negócio, meu irmão. É hora de exigirmos um pouco mais de nós mesmos. Aleluia. Tome cuidado com a tua vida espiritual. Tome cuidado, porque existe uma guerra muito grande acontecendo. Satanás, ele quer arrancar a tua alma, ele quer te arrebatar para o inferno. Aleluia. E o Senhor quer te salvar. O Senhor, aleluia, quer te salvar. Aleluia. Não adianta confessar Cristo que morreu, ressuscitou e achar que está salvo se a vida é de perdido. Aleluia. Eu não posso andar com o perdido achando que estou salvo, porque senão estou enganando a mim mesmo. Olha para o teu irmão e diga assim: ande como salvo. Olha o irmão, diga: ande como salvo. Você é sal da terra, você é luz do mundo, meu irmão. Aleluia, você é referência para aqueles que estão lá fora. Jesus vai falar: vocês são o quê? Sal da terra. Então vamos lá. Havia alguma. Posso descer? Glória a Deus! Existia algo que acontecia no tabernáculo. Glória a Deus! Eles utilizavam sal de uma vasilha nesse ambiente. E o sal que era usado no sacrifício, o sal que era utilizado, tinha que ser puro. A vasilha tinha que ser pura. Tudo voltado para a pureza, limpeza e santidade. Se o sacerdote olhasse para aquele sal e tivesse uma faixinha, alguma coisinha suja
aquele sal não prestava mais para o sacrifício. Sabe por que Jesus falou? Vocês são o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Olha o que o sacerdote fazia. Ele pegava o recipiente com sal, aquele sal estava impuro, que não servia para o sacrifício, para o altar, ia na entrada do templo e fazia assim, jogava no chão. Todos que entrassem ali faziam o quê? Que tipo de crente você é? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Que tipo de sal você é? Porque Deus quer te achar puro. Deus quer te achar puro. Todo mundo conhece a história de Abraão e acha lindo. Todo mundo quer receber as bênçãos de Abraão, mas esqueceu do que o Senhor fala para Abraão: sede santo como eu sou santo. Seja perfeito como eu também sou perfeito. A igreja precisa se purificar. A igreja precisa se santificar. A igreja precisa colocar para fora tudo aquilo que está sujando. Aleluia! E voltar para o caminho, e voltar, aleluia, para a vontade do Eterno, porque está próxima a vinda do Senhor. Já não presta para o altar, já não presta mais para o sacrifício, já não presta mais para servir a Deus. E o que está acontecendo na atualidade é triste, irmãos. É muito triste, porque nós olhamos e vemos pessoas que tinham talentos tremendos, até ainda tem talentos tremendos, chamadas assim tremendas, profundas, e tu olha e tu sente que, meu Deus, é só entrar na obediência, é só entrar na brecha, aleluia. Mas as pessoas acham que o chamado é maior do que a obediência. E se esqueceu de uma coisa: chamado é uma coisa, e escolhido é um processo depois da obediência. E aí fica só no chamado, e aí quem fica só no chamado, irmãos, chega um momento que se torna em si, porque não aceita mais ser disciplinado, não aceita mais ouvir a voz da redenção, não aceita mais ouvir, aleluia. Tem muitas e muitas pessoas por aí, meu irmão, que anda pregando, que anda cantando, mas não tem um pastor para me doutrinar, não tem uma igreja para congregar, aleluia. Estão fazendo, sabe o quê? O que as outras 5 virgens prudentes falou para as nessas: ide e comprai. Tem gente vendendo óleo por aí, irmão. Tem gente vendendo a palavra, tem gente vendendo a unção por aí. E aí o Senhor está dizendo para mim e para você: vai esperar ou vai se posicionar? Vai esperar chegar no final ou vai se posicionar? Meu Deus! A noiva tem que estar preparada. Glória, glória, glória. Não adianta passar a festa toda, as bodas, que maravilha, né? A honra da noiva. A honra da noiva. Você imagina só a noiva, meu irmão? A honra. Né? Aí de todas as demais estão a noiva, não é verdade? Há quem diga que no dia do casamento ninguém pode te procurar por causa da noiva, porque é exclusivo da noiva. Meu Deus! Aleluia! Mas por que é exclusivo da noiva? Porque ela se separou para aquele dia. Aleluia! Porque ela se consagrou para aquele dia. Porque se manteve pura para aquele dia. A honra da noiva ninguém poderá tirar. Ninguém viola a noiva do cordeiro. Ninguém poderá tirar a honra da noiva do cordeiro. Você que é noiva do cordeiro, aleluia. Você que já tem colocado a tua vida no altar. Você não é perfeito como eu também não sou. Mas diariamente você já está olhando para si dizendo: meu Deus, eu quero melhorar. Eu quero crescer na tua presença. Eu quero ser um instrumento na tua mão. Aonde está esse crente nessa noite para levantar a mão e glorificar e dizer: eu desejo aqui, eu quero estar com a noiva acordada
encontrar aguardando. E todo mundo fica na expectativa da noiva, não é verdade? E quando a noiva vai entrar, todo mundo se coloca de pé. É fotos, é vídeo, né? As luzes estão voltadas para a noiva. Não é assim, meu irmão, não é? Aleluia! No reino de Deus é diferente. A noiva tem que esperar o noivo preparada. E alguém vai dizer: aí vem o noivo. O resto de todos tem que se voltar para o noivo. Todos têm que olhar para o noivo e dizer: chegou a salvação! Chegou o esperado! Espera a noiva, a igreja, todos que estão no momento, aguardam a noiva. É um espetáculo quando chega. As mulheres, aleluia, que ainda não passou aquele momento, ficam olhando e falam: nossa, mas que agita, olha os colares, olha que lindo, a Guinalda, aí aquela menina que está purinha ali, aleluia, que sonha também. Um dia quando eu me casar, eu quero ser assim também, eu quero entrar na igreja, eu quero ver a história da Guinalda, símbolo de pureza, aleluia. As invejosas que vêm para lá, a noiva, o dia todo dela, aleluia, está chegando as bodas, mas as bodas não é da noiva, as bodas é do cordeiro. A exigência para a noiva é: te prepara logo, te prepara hoje, não deixa para amanhã, coloca a tua vida no altar hoje, não deixa para amanhã. Faz um pacto com Deus hoje, não deixa para amanhã, consagra a tua vida hoje, não deixa para amanhã, porque o noivo vem, Maranata, 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 Maranata. Os cristãos no primeiro século, eles se cumprimentavam assim, sabia disso? Maranata, outro dizia: ora vem, Senhor Jesus. A igreja de hoje, aleluia, ela está na expectativa de outra coisa. É por isso que é necessário, pastor, nós, aleluia, voltarmos, aleluia, a chamar a igreja, aleluia, para o espírito. É necessário, pastores, aleluia, homens de Deus, você, aleluia, que é esposo, você, aleluia, que é esposa, é necessário você se posicionar como, aleluia, aquele que quer levar a obra de Deus a sério e quer fazer a vontade de Deus, aleluia. É necessário você ser um exemplo para que alguém olhe e diga: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, aleluia. Eu quero um pouco dessa unção, eu quero um pouco dessa graça, aleluia. E muitos dos jovens hoje, aleluia, ficam iludidos, olhando para os que estão longe, do outro lado da rede social, porque em algum momento nós que estamos perto falhamos, em algum momento nós que estamos do lado nos calamos, em algum momento nós que estamos perto deixamos de ser exemplo. É necessário a igreja voltar a levar a sua cruz e a seguir o cordeiro. Ele está às portas. Ele está às portas. Busque ao Senhor não pela porta aberta. Busque ao Senhor não pela cura. Busque ao Senhor não pelo milagre. Busque ao Senhor não pelo casamento. Busque ao Senhor não pelo filho ou pela filha. Sabe onde nós erramos, pastores? Quando nós falamos assim: você precisa buscar pelo teu esposo. E a pessoa não busca Jesus, não. Busca o que Jesus vai fazer pelo esposo. Vai lá, faz a campanha, acabou a campanha, vai embora, não volta mais. Depois ficamos magoados, sentimos raros. Aleluia. Precisamos voltar a pregar a simplicidade do Evangelho. Busque pela tua vida espiritual. Busque pela tua salvação. Busque pelo teu compromisso com Deus. Porque quando você for sal na terra, dentro da tua casa, a tua família vai beber. Quando você for luz no mundo,
gritaria no meio da festa. Parente não vai zombar porque chegou profeta. E profeta é quando chega, ninguém mais zomba. Aleluia, vai acabar esse negócio. Aleluia, que você chegar na reunião familiar e já vem o crente, não. Aleluia, vai olhar com reverência. Alguém vai dizer, não brinca não porque é homem de Deus. Não brinca não porque é mulher de Deus. Mas deixa eu te perguntar, como está a tua conduta? O teu filho não pode acreditar que é homem de Deus se você compra e não paga.